E eu tenho observado na minha prática como está acometendo os jovens. Eu tenho pacientes novas, eu digo adolescentes com problemas de depressão. Então, assim, ó, coisas que, não sei, mas me parece, ai, mais no adulto que sabe, mas não, né, doutor, é geral que está acometendo. Andréia, eu acho que o que tem melhorado é um diagnóstico mais cedo. Quem sabe os pais, os pediatras, as pessoas estão mais atentas, os professores, e me parece que estão percebendo, diagnosticando o sofrimento mais cedo, até porque as doenças mentais, em geral, começam cedo. Né? Vamos dizer, 75% das doenças mentais começam até a adolescência. Como assim? Sim, pode ser ansiedade, pode ser pânico, pode ser desatenção, hiperatividade, impulsividade. Enfim, a grande maioria dos problemas começa até a adolescência. Então, né, eu brinco com as pessoas para entenderem melhor. Eu digo, olha, a gente nasce com defeito de fábrica. E o defeito de fábrica em algum momento se manifesta. E a gente não pode escolher, não, eu não queria ter depressão, eu queria ter pedra nos rins, ou eu preferia ter, sei lá, colesterol alto. Não, a gente nasce com um pacote, vamos dizer, de genes defeituosos que podem se manifestar ou não se manifestar ao longo da vida em função de uma série de coisas. Se deu azar da gente passar por situações mais estressantes, por exemplo, sofrimento fetal, problemas de parto, ou na nossa infância, violência, abuso, negligência, abandono, uma série de coisas assim, aumenta muito o risco da gente vir a desenvolver uma doença mental. Então, somado a esses fatores do ambiente, somado à questão genética, a grande maioria dos problemas mentais aparecem até a adolescência. Então, não me surpreende, às vezes, crianças de 6, 7 anos, por exemplo, nessa faixa etária, já com sofrimento grande e que não está relacionado necessariamente a um conflito familiar, mas a criança tem um sofrimento, tem sintomas que levam a pensar em depressão e justificam um tratamento medicamentoso com uma melhora bem interessante. Então, assim, ó, não é que, claro, com o passar do tempo aumenta a chance. A depressão é uma doença que tem o pico em torno dos 40, 50 anos de idade na faixa etária, mas pode, em geral, a faixa mais acometida, assim, entre 18 e 40 anos de idade, é a média que se manifesta. Então, antes só não porque não estava sido descoberta, mas não que ela não estava se manifestando, né? Eu acho que hoje está se dando mais atenção, mais cuidado nas crianças. Tem os transtornos de desenvolvimento, que pais, professores, pediatras estão mais atentos. Então, as situações são detectadas, identificadas, e tem intervenções mais precoces que também ajudam muito no desenvolvimento e menos sofrimento. Mas eu acho que dentro disso que a gente está falando, essa facilidade do acesso à informação, né? Não, claro, os especialistas estão sempre se atualizando dentro do que trabalham, mas as pessoas como leigas, por exemplo, os pais, começam a observar o filho já com outros olhos, porque eles já têm esse conhecimento de quais os principais sintomas de uma depressão ou de qualquer outra doença. Então, facilita, eu acho, no diagnóstico, né? Então, de ser precoce. Isso, a informação difundida, Karine, é interessante, é importante, mas tu vê por outro lado, assim, fugindo um pouco do tema, as pessoas sabem que é necessário fazer sexo seguro, mas nem 30% faz sexo seguro. Mas como? Todo mundo é adulto e sabe? Ah, pois é. Então tem coisas curiosas, tem coisas curiosas, há tempos atrás na pandemia, não, olha, use máscara, lave as mãos, faça isso, não tenha tanta proximidade, se você está resfriado, não visite as pessoas, né? Então mesmo as pessoas sabendo, isso, uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento, sensibilidade, a pessoa passar a se cuidar, mas sem dúvida a informação ajuda, mas eu penso que mais ajuda é tentar desmistificar a situação. Uhum. Ainda hoje de manhã conversava com uma paciente, uma pessoa muito legal, uma pessoa bastante desenvolvida,
até com doutorado, e ela me dizendo: ah, Érico, o meu marido, ela tem um histórico familiar de depressão, já teve vários episódios, e ela me dizendo: ah, o meu marido me incomoda muito com os remédios. O marido não é na área da saúde, porque o marido diz assim: mas tu não está bem é por causa dos remédios. Aí eu brinquei com ela: sim, o teu marido acha que só que tu tá te envenenando. Então, isso é uma ideia assim arcaica, eu digo quase que medieval, como se... Porque assim, ó, quem não tem problema com aquilo, vamos dizer, as pessoas que nunca passaram por isso, é difícil entenderem que alguém pode ficar sem energia, que a vida perdeu a graça, que está tudo ruim, um saco, que tu está cansado, que nada é bom. Então, não, mas isso não existe. Então, é difícil, às vezes, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro e ter essa percepção. E tem gente que não consegue entender. Tipo assim, mas se eu tô tão bem, eu tô sempre faceiro, animado, disposto, como é que tu pode estar assim? Tu não tem nenhum problema grave. Então, assim, ó, isso dificulta as pessoas, né? Então, ainda que tenhamos toda a informação, modernidade, mas ainda tem muito preconceito, como se, não, mas tu não te ajuda, tu não te esforça, o remédio te faz mal, o remédio vicia, tu não vai te Isso. escapar do remédio. Então, uma série de coisas assim que não ajudam, que atrapalham. Com o remédio em especial tem muito preconceito. Eu, particularmente, não vejo nenhum demérito em tomar remédio e acho que, às vezes, para a terapia, ele é um aliado. Porque, às vezes, a pessoa não tem força, ela não tem conteúdo suficientemente forte para ela conseguir enfrentar a depressão. Então, eu digo, eu preciso que tu procure um psiquiatra e que o remédio vai nos ajudar a te dar uma erguida, para daí a gente começar a traçar estratégias de enfrentamento. Claro, Andréia, às vezes, ainda no final da manhã, atendi uma conhecida que está passando por uma crise muito séria na vida, e aquela coisa de desespero, tu tá atordoado, não dorme, e ela: tá, Érico, mas eu preciso tomar remédio? Sim. Eu disse para ela: é uma pessoa que tem preconceito, assim, tu confia em mim? Sim, então vai por mim, tu vai ver, isso aqui vai te ajudar muito, tu vai ficar mais centrada, porque às vezes a gente se depara com crise na vida, separação, mudanças, né? A vida dá uma reviravolta que a gente fica atordoado, e para algumas pessoas, em função de insônia, de desânimo, de muita ansiedade, de perda de apetite, de falta de energia, o remédio pode estar indicado. Até porque, André, eu digo para as pessoas: o problema não é o remédio, o problema é o sofrimento. Então, assim, ó, o remédio é uma estratégia importante para lidar com o sofrimento. É como assim, ó, o meu problema não é o óculos. Eu acho o óculos maravilhoso, eu tenho esse óculos multifocal, uso há anos. O problema é meu olho que não consegue ajustar o foco. Então, o óculos ajuda a resolver esse problema. É como a medicação. Eu acho que o preconceito com o remédio tem a ver também com alguma época, ou quem sabe os colegas, às vezes, acabam medicando equivocadamente, e o remédio acaba sendo, ao invés de uma ajuda, mais do que um castigo, porque a pessoa fica quase que anestesiada com o remédio. Então, a função do remédio é ajudar, é tirar o excesso de sofrimento, de ansiedade, de desânimo. Então, o remédio não traz felicidade, mas o esperado, com uma medicação adequada, com um diagnóstico certo, que amenize muito aquele quadro, até que possa dando um tempo para que vá baixando a poeira e aquela ferida emocional assim possa ir cicatrizando.